Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. China põe 3 milhões de pessoas em isolamento após surto de coronavírus causado por um vendedor. O ministro Ricardo Lewandowski intima o governo a atualizar plano de vacinação contra a Covid-19. Estados Unidos condenam veementemente a prisão de Alexei Navalny, crítico do Kremlin. Petrobras aumenta em quase 8% o preço da gasolina nas refinarias a partir de amanhã. A Austrália não deve reabrir as fronteiras antes de 2022. Estado de São Paulo tem o maior número de novos casos do coronavírus em uma semana desde o início da pandemia. Eu sou Tarek Lak e está no ar o Tarek Notícias. As autoridades de saúde da China colocaram hoje cerca de 3 milhões de pessoas em isolamento depois de um novo surto de coronavírus no nordeste do país, ligado a um vendedor que viajava a trabalho pela região. Apenas nas últimas 24 horas, a China teve 109 novos casos confirmados de Covid-19, segundo a Comissão Nacional de Saúde. Os números não consideram os dados de Macau, Hong Kong e Taiwan, territórios semi-independentes do país. Das novas infecções, pelo menos 30 estão relacionadas a este viajante assintomático que passava pela província de Jilin. Ele havia deixado a província de Heilongjiang, que desde a semana passada já estava em estado de emergência para a Covid-19. Segundo o governo chinês, a decisão de isolar 2 cidades da região, que juntas têm mais de 3 milhões de habitantes, deve impedir um aumento no número de casos da doença. A escolha de fechar vem mesmo com a China, já tendo uma campanha nacional de vacinação. Com mais de 10 milhões de doses distribuídas, a China é o segundo país que mais aplicou vacinas contra a Covid-19 no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, segundo o levantamento do site Our World in Data. Também foram decretados confinamentos obrigatórios em outras áreas do nordeste da China, incluindo o distrito de Harbin, que recebe o popular Festival do Gelo, que costuma atrair um grande número de turistas durante o inverno chinês. A China foi o primeiro país a ser atingido pela pandemia do novo coronavírus e em janeiro do ano passado fechou completamente a região de Hubei, onde fica a cidade de Wuhan, apontada como o primeiro epicentro da pandemia no mundo, afetando o deslocamento de mais de 13 milhões de pessoas. Bom, vamos à próxima notícia. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje a intimação do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e da Advocacia Geral da União para que o governo federal atualize o plano de vacinação nacional contra a Covid-19. A primeira versão do plano foi apresentada em dezembro do ano passado. A determinação ocorre depois que o governo federal decidiu antecipar a vacinação para hoje. Ontem, a Anvisa liberou o uso emergencial das vacinas Coronavac e da Universidade de Oxford. O governo federal enviou doses da Coronavac para os estados. A medida foi tomada em ação em que partidos pedem que a Corte garanta a vacinação com a Coronavac. Nessa ação, Ricardo Lewandowski havia determinado a apresentação do plano de vacinação pelo governo. O plano foi entregue ao STF em dezembro do ano passado, mas sem datas de início e vinda para a vacinação de integrantes de grupos prioritários, incluindo profissionais de saúde e idosos. O julgamento estava previsto para dezembro do ano passado. Após a entrega do plano, Ricardo Lewandowski pediu o adiamento das ações sobre o tema e o presidente da Corte, o ministro Luiz Fux, retirou os casos da pauta. Bom, vamos à próxima notícia. O secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo disse ontem que o governo dos Estados Unidos condena veementemente a prisão do opositor do Kremlin, Alexei Navalny, que foi o detido ao retornar da Rússia pela primeira vez desde seu envenenamento no verão passado. Mike Pompeo afirmou em um comunicado, abre aspas, os Estados Unidos condenam veementemente a decisão da Rússia de prender Alexei Navalny. Notamos com grande preocupação que sua detenção é a última de uma série de tentativas de silenciar Navalny e outras figuras da oposição e vozes independentes que criticam as autoridades russas. Fecha aspas.
Navalny foi detido no aeroporto de Sheremetyevo, em Moscou, menos de uma hora depois de chegar na Alemanha, onde estava se recuperando do envenenamento por uma substância neurotóxica que, segundo ele, foi encomendado pelo presidente Vladimir Putin. Os Estados Unidos se uniram à União Europeia para condenar a medida, com Pompeu dizendo que Navalny não é o problema, e o Mike Pompeu diz que exigem sua libertação imediata e incondicional. Mike Pompeu ainda diz, abre aspas, os líderes políticos confiantes não temem vozes concorrentes, nem cometem violência ou detêm oponentes políticos injustamente. Fecha aspas. Bom, vamos à próxima notícia. A Petrobras informou hoje que elevará o preço médio da gasolina nas refinarias em 15 centavos para R$ 1,98 por litro a partir de amanhã. Já o preço do diesel não vai ser alterado. Esse é o primeiro reajuste aplicado sobre a gasolina este ano e corresponde a 7,6% sobre o valor médio de R$ 1,84, vigente desde o dia 29 de dezembro do ano passado, quando o combustível havia sido reajustado em 5%. Foi o segundo reajuste no último mês de 2020. O reajuste será aplicado após o avanço das cotações internacionais do petróleo nas últimas semanas. Segundo o levantamento da agência de notícias Reuters, o preço do petróleo Brent, referência internacional, aumentou em cerca de 7,5% desde a última vez em que a Petrobras elevou os valores de gasolina e diesel no dia 29 de dezembro do ano passado. Nesse período, o real desvalorizou cerca de 1,5% ante o dólar. A Petrobras reiterou que seus preços têm como referência a chamada paridade de importação, impactada por fatores como os valores do petróleo e o câmbio. O repasse dos reajustes nas refinarias aos consumidores finais nos postos não é garantido e depende de uma série de questões como margem da distribuição e revenda, impostos e a adição obrigatória de etanol, anidro e biodiesel. O preço médio do diesel subiu pela 7ª semana consecutiva nos postos de combustíveis do Brasil, atingindo a marca de R$ 3,68 por litro, mostrou o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ANP, divulgado na última sexta-feira. Com o movimento, o preço final para o consumidor do diesel, combustível mais utilizado do Brasil, apurou alta de 0,27% em relação à semana anterior. O valor médio da gasolina, por sua vez, subiu 0,15% na semana para R$ 4,57 o litro, no quarto movimento de alta semanal consecutivo, de acordo com a ANP. Bom, vamos à próxima notícia. A Austrália não deve reabrir suas fronteiras para viajantes estrangeiros em 2021, apesar do avanço das campanhas de vacinação em todo o mundo. A afirmação é do secretário da Saúde australiano Brendan Murphy, um dos principais assessores do governo. Segundo ele, o retorno de um tráfego normal nas fronteiras não está previsto para antes de 2022. Como resultado dessas restrições, dezenas de milhares de australianos permanecem bloqueados no exterior. Quem volta deve pagar em torno de $3.000 australianos, cerca de R$ 2.300 por seus 14 dias de quarentena no hotel, ou seja, por 2 semanas. A Austrália, com 25 milhões de habitantes, concluiu acordos para obter doses da vacina contra a Covid-19. Desenvolvida pelo grupo britânico AstraZeneca com a Universidade de Oxford e a vacina da Pfizer e BioNTech, mas as imunizações ainda aguardam a autorização das agências reguladoras. A vacinação não começará antes do início de fevereiro na Austrália. O país registrou mais de 28.600 casos de coronavírus e 909 mortos pela Covid-19 só no país australiano. Em Brisbane, a terceira maior cidade do país, o governo decretou o fim do lockdown no último dia 11, depois da descoberta de um primeiro caso da variante britânica da doença. Desde essa data, nenhum novo caso de coronavírus foi detectado. Milhares de testes foram realizados e mais de 2 milhões de habitantes da cidade e sua região foram colocados em quarentena durante 3 dias depois
do contágio do funcionário de um hotel onde estão sendo isolados pacientes contaminados pela nova cepa. O uso da máscara continuará sendo obrigatório em espaços fechados até o dia 22 de janeiro na Austrália, incluindo o transporte público. Restaurantes e bares serão submetidos a novas restrições que incluem a diminuição do número de clientes. Os britânicos informaram à OMS da existência da cepa mais contagiosa do coronavírus em dezembro do ano passado, detectada inicialmente na Austrália. Bom, vamos à próxima notícia. O estado de São Paulo registrou o maior número de novos casos confirmados de coronavírus em uma semana desde o início da pandemia. Entre domingo, dia 10 de janeiro, até o último sábado, foram 79.106 confirmações no total, o que dá a média de 11.301 casos por dia. O maior valor semanal anterior havia sido observado na semana entre os dias 9 e 15 de agosto do ano passado, quando foram confirmados 75.799 casos no total, o que dá a média diária de 10.828 casos por dia. A média móvel de mortes diárias, que considera os registros da última semana, é de 230 hoje. O valor é o maior desde o dia 23 de agosto do ano passado e cresceu 57% em relação ao registrado há 2 semanas atrás em São Paulo, o que para especialistas indica a tendência de alta da epidemia no estado paulista. Os dados consideram a média dos registros na última semana e está acima de 200 há 10 dias seguidos, só no estado paulista. O valor que não era observado desde o dia 16 de setembro do ano passado. Como o cálculo da média móvel leva em conta um período maior que o registro diário, é possível medir de forma mais fidedigna a tendência da pandemia de coronavírus em São Paulo. Segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde, foram contabilizadas 42 novas mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total desde o início da pandemia para 49.987. Já o total de casos confirmados da doença subiu para 1.628.272, considerando que os 2.933 novos registros nas últimas 24 horas. Os novos registros não significam necessariamente que as mortes e casos aconteceram de um dia para o outro, mas sim que foram computados no sistema nesse período. As notificações costumam ser menores aos finais de semana e feriados, quando as equipes de saúde trabalham em esquema de plantão. Hoje, a média móvel diária de casos é de 11.304 em São Paulo. O valor é 71% maior que o registrado 2 semanas atrás, o que, para especialistas, também indica tendência de alta. A média diária de casos no estado paulista está acima de 10.000 há 10 dias seguidos. O último registro de média móvel acima de 10.000 casos no estado era 18 de agosto do ano passado. Devido à piora dos indicadores de saúde, o governo de São Paulo antecipou a reclassificação do plano de flexibilização da quarentena na última sexta-feira e 8 regiões do estado foram para fases mais restritivas do plano de flexibilização econômica. Atualmente, 10 regiões estão na fase laranja, 6 na amarela e 1 na fase vermelha, mais restritiva do plano. A previsão era de que uma nova mudança só fosse feita em fevereiro de 2021. E o estado de São Paulo registrou hoje o número total de 13.815 pacientes internados por coronavírus em toda a rede hospitalar, sendo 7.811 em enfermaria e 6.004 em leitos de UTI. O total de pacientes internados tem se mantido acima de 10.000 desde o início de dezembro do ano passado, o que pressiona o sistema de saúde e interfere no atendimento de outras doenças. Hoje, a taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 em toda a rede de saúde de São Paulo, incluindo serviços particulares e públicos, é de 70,1% na Grande São Paulo e de 69,1% no estado. A taxa de ocupação de leitos de UTI na Grande São Paulo não ficava acima de 70% desde o dia 20 de junho do ano passado. Os índices de ocupação variam dia a dia e a Central de Regulação do Estado é responsável por conseguir vagas para pacientes que estão na fila de atendimento. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá lá no nosso canal, corre lá, deixa seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhe também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, um ótimo começo de semana para vocês, ótima segunda-feira e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!